Olá, esta é a nona aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio. O tema, será os polinômios. Hoje nós vamos discutir ou relembrar o que é a raiz de um polinômio. Nós vamos usar também o GeoGebra. Se você não tiver o aplicativo no computador ou no celular, não sei como é que você está fazendo as atividades, né? Pode acessar também, igual eu vou fazer aqui direto, se não quiser instalar, né? Então, na internet você acessa lá e joga os gráficos, né? Então nós vamos ver, particularmente eu vou dar mais preferência aos métodos de solução das raízes para as equações do segundo grau, que é ou das funções do segundo grau e tal. Porque é o que mais cai por aí, né? E aí nós vamos ver, né? Porque aqui vai ter, se bem que a forma fatorada é tranquilo de fazer, mas vai ter até raízes até do quarto grau, né? E na prova costuma cair, né? Eu geralmente não costumo aprofundar muito nos métodos de terceiro e quarto grau, né? Porque a gente pode usar as alternativas. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz, né? Utilizando a alternativa e tal. Eu vou colocar também no grupo a lista, né? A lista preparatória para a gente poder ver mais ou menos como que cai esses temas aí na AAP, tá? Então, a gente já fechou um tema, agora o tema 2 da apostila começa na página 13, que tem a ver com essa parte que a gente está falando aqui do conceito de raiz, né? Então vamos lá, aqui ó, tá vendo? Tem essa parte aqui na página 12. Ele fala um pouquinho uma equação do primeiro grau com uma raiz que ele chamou aí de P, pode ser escrita dessa maneira, e uma equação do segundo grau com a raiz P e outra que ele chamou de M, pode ser escrita dessa maneira. Essa maneira que está escrita embaixo aí, que é chamada da forma fatorada, né? Que não é aquela forma, a forma tradicional que eu tenho o número ao quadrado, o outro, tal, não sei o que. Ele escreve de uma maneira simplificada como se fosse em várias parcelas, né? Então, por exemplo, se fosse do terceiro grau, eu teria 3 parênteses ali. Se fosse do quarto grau, 4 parênteses ali para coisa. E aí é bem tranquilo de fazer, tá? Para calcular as raízes é bem tranquilo dessa maneira, tá? Então, aí ele só está explicando um pouquinho e aí eu vou discutir também o método, né? Um outro método para solucionar as equações do segundo grau, que é chamado do método de soma e produto das raízes, né? Com o método de soma e produto. Não sei se vocês tiveram isso no nono ano, né? Mas se não teve, aí a gente vê aqui que é um outro método para poder resolver sem a utilização da fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara, né? Então aí ele está explicando um pouquinho sobre isso bom, eu vou explicar com mais detalhes fazendo as fórmulas que eu acho que é melhor. Aqui na apostila não tem, né, como que chega na fórmula, já tem a parte pronta. Aí eu vou fazer o passo a passo como que chega na fórmula, obviamente derivada da fórmula que a gente conhece como fórmula de Bhaskara, tá? Bom, aí ele pegou um exemplo, ó. Considere a equação do segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Essa daí é a forma completa dela, né? Ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Não é a forma fatorada, né? Depois a gente vai ver com a forma fatorada. Aí ele fala assim que não é difícil verificar o 2 e o 3 como raiz, tá? Que aí satisfaz as igualdades. Aí ele substituiu tanto o 2 quanto o 3, que geralmente é o que a gente vai fazer, tá? No caso da prova da AP, né? Que aí não precisa ficar fazendo método, né? Tem as alternativas, a gente substitui. E aí o que acontece ali? Ele fez ali o cálculo, né? Chegou lá no zero. Eu fiz aqui mais passo a passo, mas se você entender o que foi feito aí, não tem problema, tá? Mas eu fiz aqui mais passo a passo para poder ver. Então, a equação é x elevado a 2, 5 menos 5x mais 6. Então, no lugar do x, eu vou colocar 2, né? Então, ficaria algo mais ou menos assim, certo? Eu vou fazer o passo a passo aqui, se você quiser anotar do lado, você que sabe, tá? Então, o que a gente resolve primeiro? Resolve primeiro a potência, não é? Então, vou fazer 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, fica 4 menos 5 vezes 2 mais 6 igual a 0.
vou resolver primeiro a multiplicação, certo? Então vai ficar 5 vezes 2 costuma dar 10. Aí aqui eu vou juntar os números positivos e os números negativos, que geralmente é o que a gente faz aqui, que é o que ele fez lá no final, tá? Então é 4 e 10 4 e 6 é positivo, dá 10, né? Então vai ficar 10 menos 10 igual a zero. Então, a raiz, né? Quando a gente fala raiz, a gente vai encontrar para que ponto no eixo de x essa função vai ser nula, vai ser igual a zero, tá? E aí esse ponto aqui encosta no eixo de x, que é chamado de raiz. No caso das funções de segundo grau, a gente usa a Bhaskara para calcular esse ponto, ou o método que eu vou mostrar para vocês, ou relembrar, né? Que geralmente vocês já aprenderam aí. Mas se não aprendeu, a gente dá uma lembrada aí, aí a gente vê o método chamado soma-produto. Inclusive é um dos temas de questões da prova da AAP 2020, segundo bimestre, né? Bom, do lado eu vou fazer a mesma coisa para a gente verificar isso. Só acontece com o que é chamado de raiz, né? Que é o ponto que o gráfico vai cortar no eixo de x, né? Que isso vai anular, né? Ou seja, a gente vai encontrar para qual valor isso vai dar igual a zero, ou seja, y vai ser zero, né? Então aqui no caso, agora o 3, né? Eu montei a mesma coisa, tá? Então resolve primeiro a potência, né? Então 3 vezes 3, 9. Então fica 5 vezes 3, que tem que resolver primeiro a multiplicação, né? Que isso aí já é tema para vocês muito simples. 5 vezes 3 costuma dar 15, aí vou juntar os dois positivos aí, que é 9 mais 6, que dá 15 também, né? Então fica 15 igual a 15, 15 menos 15 igual a zero, certo? Então esses pontos eles são chamados de raiz. Então para quais valores de x vai anular, né, esta função? Ou seja, eu vou encontrar a resposta o quê? Substituindo esse número de x, o y vai dar zero, né, que é o ponto correspondente, pensando no plano cartesiano, onde eu tenho as coordenadas relacionadas entre x e y, eu vou achar qual ponto isso vai dar zero, tá? Aí ele fala aqui, já preparando para um método conhecido de soma e produto, que ele falou lá, né? Ele grifou essa parte, ó. As raízes 2 e 3, quando são somadas, dão 5, e quando são multiplicadas, dão 6, né? Como a resposta. Aí ele colocou lá a forma reduzida. Esse S aí é o que? Esse S é a abreviação de soma, e o P é a abreviação de produto, que produto em matemática a gente chama de a operação de multiplicar, né? Bom, então o que eu vou fazer? Aqui ele deixou aqui, ó, um exemplo para você poder resolver, está na página 14, para poder resolver aplicando esse método, né? Então tá a equação, aí a gente tem que encontrar as raízes. Aí ele já deixou indicado, né? A gente tem que pensar em quais números cuja soma dá 7, que ali eu vou mostrar o contrário do B ali, né? Mas a gente vai fazer embaixo o passo a passo, tá? Mas ele já deixou indicado aí. E o produto dá 12. Ou seja, você vai pensar em combinações possíveis, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, cuja soma de dois números dá 7. E embaixo a multiplicação dá 12. Geralmente eu começo pela soma, tá? Mas você pode pensar também em números combinados que multiplicado dá 12. Mas vamos supor, quais possibilidades de dois números somados que dão 7? Eu tenho 0 e 7, eu tenho 1 e 6 e tem 3 e 4, certo? Tem também 5 e 2. Por exemplo, né? Então você vai pensar nessas possibilidades. E aí embaixo você vai pensar nessa combinação de dois números que também satisfaz tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, que a soma tem que dar 7 e os dois números multiplicados que dão 12. Tá? Então, por exemplo, 1 vezes 12, né? 6 vezes 2 dá 12 e 3 vezes 4. Aí você tem que achar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Aí você já resolve, né, a equação tranquilo pelo método chamado de soma e produto, tá? É mais fácil, mas dependendo do valor, né, pode ser que dê uma enrolada para fazer. Por exemplo, se fosse fração, já é difícil de combinar, né?
Ainda mais que a gente tem essa deficiência histórica aí quando se trata do tema de frações. Às vezes tem números negativos também, então complica um pouco, mas é um método bem mais rápido de solucionar, tá? Ele já montou, só não apresentou o cálculo, né? E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês como é que chega, porque na próxima parte ele já mostra a fórmula pronta, né? De como você acha a soma e o produto das duas raízes, tá? Então eu vou fazer a dedução, não tem isso na apostila, se vocês quiserem marcar aí no caderno, não sei o que, se quiser só pegar o, o, o produto final, não tem problema, tá? Eu só vou fazer a demonstração de como que chega, que tudo em matemática exige demonstração, né? Se não tem demonstração é decoreba, aí não é matemática, tá? Então vamos lá, ó. Então, vou chamar de x1 e x2, né? Alguns chamam de x linhas, duas linhas, mas o que é? As duas raízes, ou seja, no caso da equação ou função do segundo grau, são os dois pontos, pode ser até dois, né? Igual a gente estudou lá anteriormente, dois pontos que encostam no eixo de x, certo? Então, vou pegar a fórmula de base, que a gente já fez a dedução, né? Usando o delta, então ali eu separei na fórmula, nessa parte final do delta, né? É mais e menos raiz de delta, não é? Então, o que eu fiz? Eu separei uma e outra, que seriam as duas respostas, né? Numa eu coloquei mais e na outra eu coloquei menos. Geralmente eu começo fazendo a mais e depois a menos, tá? Mas tanto faz a ordem, né? Não vai interferir. E aí a gente vai fazer a soma dessa parte da fórmula. O que nós vamos perceber? São frações, né? Como que a gente faz a soma das frações? A gente soma só a parte de cima, né? E a parte de baixo, o que a gente chama de denominador, a gente mantém. Então, ali na parte de cima das frações, os numeradores, eu tenho b negativo mais raiz de delta, e do outro lado eu tenho b negativo menos raiz de delta. Então, a gente percebe que tem mais e menos raiz de delta, né? Ou seja, vai dar zero, né? Eu tenho duas coisas diferentes subtraídas, ou seja, b menos b, né? A menos a, isso aí vai dar zero. Então eu vou cancelar a raiz de delta com a raiz de delta, que são opostos, né? O que acontece aí? Ficou só o menos b mais o menos b, ou seja, eu devo 1, costumo dever 2, né? Então na parte de baixo eu vou colocar aqui menos 2b sobre a, certo? O que a gente vai fazer aqui? Vou cancelar, né, o 2 com 2, né? Que estou dividindo e multiplicando por 2, né? Aí sobra a soma das duas raízes, ela pode ser deduzida por essa fórmula, tá? Menos b sobre a. Que aí ele vai mostrar no exercício aí a parte, depois a gente vai colocar já a fórmula pronta, tá? A outra é um pouco mais difícil de chegar, mas também não é nada impossível de chegar, que é a parte do produto. Ou seja, então a soma das duas raízes é dada por essa fórmula, menos b sobre a. Agora a gente precisa fazer o produto, tá? O que é o produto? É a multiplicação dessas duas raízes. Então eu vou usar x1 e x2, tá? E vou, agora em vez de somar, vou multiplicar. Lembrando como que a gente faz a multiplicação das frações, né? A gente multiplica o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, né? Então, numerador com numerador, denominador com denominador. Tem uma aula aí, né? Caso esqueça, né? Mas acho que essa altura do campeonato, acho que não tem, né? A gente já fez bastante, não sei, acho que pelo menos apropriou aí, mas tem videoaulas lá no canal sobre as operações com números racionais, né? As populares frações, tá? Então, eu vou fazer a multiplicação do primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. Então, vamos fazer menos b que multiplica menos b, tá? Então, vai dar b ao quadrado, só que como os dois estão negativos, vai ficar b ao quadrado positivo, certo? A raiz de delta que multiplica a raiz de delta. Estou fazendo os que são iguais, que a gente aplica a propriedade de potência, né? Então, tá mais e menos a raiz de delta, ou seja, são sinais diferentes, vai dar negativo. E essa raiz vai ficar ao quadrado, certo? Vai ficar ao quadrado porque eu estou aplicando a propriedade de potência. Lembrando, né, quando eu estou lidando com essa parte de álgebra de letras, né, a gente soma os expoentes. A parte de baixo também é a mesma coisa. Então, vou fazer 2 vezes 2 dá 4 e a vezes a dá a ao quadrado. Ou seja, efetuadas as multiplicações, ficaria assim, né? Ficaria b ao quadrado positivo, né, porque os dois são negativos, menos a raiz de delta, porque são diferentes os sinais, e eu coloquei a raiz de delta elevada ao quadrado, porque apliquei a propriedade de potência, certo? Na parte de baixo, 4a elevado a 2, porque 2 vezes 2, 4, a vezes a ao quadrado.
Potência e raiz cancela, não é isso? Tá? Então cancelei aqui. Então na próxima etapa eu vou eliminar aquele quadrado, vai ficar só o menos delta, certo? O que a gente sabe? Esse delta aí a gente já calcula, né, algumas vezes e tal, né, que é o discriminante que vai determinar quantas soluções que esta função, no caso, ou equação pode ter, né? Então o delta é isso aqui, b ao quadrado menos 4ac. Nessa parte que a gente chegou é o oposto, é o contrário, ou seja, menos delta. Então o que eu fiz ali? Eu só inverti o sinal, né? Onde estava b ao quadrado positivo, eu coloquei negativo porque lá está o contrário, né? E onde estava menos 4ac, eu coloquei mais 4ac, que é o oposto, tá? Substituindo aqui, então vai ficar isso aqui, tá vendo? Ó, percebe que eu mudei, né? Porque na parte que depois que a gente efetua a multiplicação, a gente ficou com delta negativa ali, tá? Agora nós vamos ver o que dá para simplificar, né? O que dá para reduzir essa parte que a gente chegou. Na primeira parte da fração, na parte de cima, a gente tem menos b ao quadrado, menos b ao quadrado. Ou seja, eu estou subtraindo duas coisas iguais. Costuma dar zero, não é isso? Então eu vou cair aqui, né? Nós o baile funk, passando a vara geral. Então aqui, ó, eu vou cancelar o b com b ao quadrado com b ao quadrado, porque vai dar zero, certo? Estou subtraindo duas coisas iguais. 3 menos 3 dá zero. B menos b dá zero. B ao quadrado menos b ao quadrado dá zero. Outra coisa que dá para simplificar, assim como a gente fez na anterior, o 4 com 4, tá vendo? Então eu vou simplificar o 4 com 4 também, porque eu estou multiplicando e dividido com 4. E a última simplificação que dá para a gente fazer é o a com a ao quadrado. Lembrando que como está ao quadrado, né, é como se eu multiplicasse a por a, certo? Então eu não vou simplificar o a, eliminar o a com o a, né? Eu vou eliminar o a com o quadrado só, né? Ou seja, na parte de baixo eu tinha 2 a's, eu vou eliminar 1, certo? Porque na parte de cima eu só tenho a primeira potência, né? Então eu cancelei o a só com o quadrado, tá? Então embaixo sobrou o a e em cima sobrou o c, né? Ou seja, a multiplicação das duas raízes vai ser escrita por esta fórmula aqui. C sobre A, tá? Então, assim, pode resolver por Bhaskara, pode resolver pelo método soma e produto. Tem outros métodos também, né? Quando a equação ela não é completa, a gente vai discutir, mas não agora, o terceiro bimestre, a gente volta com esses temas aí, tá? Mas aí na prova, essa prova de agora, vai cair uma, e eu coloquei mais exercícios da AP, e só coloquei um, né, nessa lista que eu vou mostrar para vocês, do Enem, que aí dá para vocês aplicarem essas ideias. Ou resolve por Bhaskara, ou resolve pelo método soma e produto, tá? Bom, aí aqui, na parte aí final aqui desse tema, ele tem aqui, ó, formalizando uma forma genérica de se escrever uma equação do segundo grau, é a ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, isso aí já não é novidade, né? Comparando com a forma generalizada da equação, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, podemos estabelecer a relação de correspondência como a seguinte. Então, identificou os coeficientes, né, o a, b e c, e pensando na soma dos produtos, ele deu como se fosse um negócio que, pum, cai do céu, né? E não é, né? Então, eu fiz a construção lá, aí tá as formas. Professor, mas a gente chegou menos b, né? Ali tá fora, não faz diferença nenhuma aí, tá? O valor que a gente colocar ali, tá? Então, o que ele fez? Ele fez a substituição e chegou que a soma das duas raízes vai ser igual a 5, fazendo a substituição lá, né? E o produto das duas raízes, que é c sobre a, então ficou 6 dividido por 1, que é igual a 6, né? Então, essa daqui eu vou fazer, aí é bom que vocês já veem como que é para tentar fazer o da página 14, né? Que está um título, agora é com você, né? Para você colocar os números lá. Então, o que a gente vai pensar? Dois números somados que dão 5 e dois números multiplicados que dão 6, né? Ele já fez, na verdade, né, no começo, quando a gente fez a parte da introdução lá da aula, né? Ele colocou já os números, né? A única combinação satisfatória, tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo, é 2 e 3, né? 2 mais 3 dá 5 e 2 vezes 3 dá 6, né?
Se você pegar isso aí e aplicar a Bhaskara, no final você vai chegar a x1, x2, 2 e 3, tá? É um método bem mais fácil, né? Então é isso, tá? Essa parte aí tranquila, né? Aí eu coloquei aqui só o gráfico para a gente poder entender o que a gente está fazendo, né? Quando eu igualei a zero, fosse criar o gráfico, esse ponto 2 e 3 é o que a gente chama de raiz, né? No caso da função ou equação no segundo grau, ela tem duas, né? Duas raízes, pode ter até duas. No caso do terceiro grau, que nós vamos já colocar alguns gráficos aí para vocês, ela pode ter até três, mas pode ter uma, pode ter duas, pode ter três ou nenhuma, né? Depende do caso. Às vezes pode ser que não tenha, que não encoste, né, no eixo de x, tá? Então esse é o gráfico aí, né? Bom, aí aqui tem algumas dicas, né? É bem simples aí, quando o valor do coeficiente de ar for diferente de 1, uma opção para a solução é dividir toda a equação por A, né? Obtendo assim por 1, ou seja, por exemplo, se eu tivesse 2x ao quadrado, 4x e 6, tá? Se eu quiser fazer, é só dividir, né, tudo por 2, por exemplo, né? E aí para ter o A igual a 1, depende não é todas que dá para fazer, tá? Tem umas que a gente não vai conseguir achar um número. Ou às vezes a gente divide e vai ter que trabalhar com a ideia de fração, né? Mas também não é coisa. Mas dá para dividir aí, né, o número por A e reduzir, né? Que ele está falando. O coeficiente C é o produto das raízes. Quando for dividido por 1, vai dar o C, igual a gente viu lá, o C é 6, né? Dividir 6, se for 1, né? Dividir 6 por 1 deu o próprio 6. E aí, no caso, ele está dando algumas dicas de como fazer. Ó. O 6 tem os divisores inteiros, né? Se for uma solução inteira, porque pode ser que dê fração também, tá? Aí ele colocou, né, os números possíveis, né, que você poderia pensar para poder fazer, tanto positivo quanto negativo, né? Então, dependendo da situação, a gente pode ver, né? Então, lá os divisores, os números que dá para dividir por 6. De fato, todos os divisores de 6 temos 2 e 3 como as raízes, né? Ele optou por fazer da parte da multiplicação, né? Eu geralmente faço usando a soma primeiro, mas tanto faz, tá? O importante é resolver a equação, certo? Então tá aí as dicas. Aí nós vamos fazer, na apostila de vocês está como atividade 5, mas no caderno que veio pra gente, chamado caderno do professor, que vem com algumas resoluções, na parte da matemática algumas vieram equivocadas, mas deixa para lá, né? Tá como atividade, ele pediu para substituir, tá como atividade 5, mas na verdade é atividade 1, tá? E aí ele quer que a gente encontre ao menos uma raiz da equação do terceiro grau, ou seja, a solução. Eu achei meio estranho esse exercício, aí eu adaptei, porque ele estava falando do segundo, e aí veio quando do terceiro, mas tudo bem, tá? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou usar o GeoGebra para poder achar a solução, e é bom que vocês vejam como que é o comportamento do gráfico da função do terceiro grau também, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a primeira, daria para ir testando também valor, acho que a ideia é ir testando e tal, né? Tentando imaginar o cara que propôs o exercício para fazer, mas a ideia é ir testando, aí aproveita e já pega algumas questões da AP, né, para a gente poder discutir como que a gente faria, sem usar método nenhum, tá? Só usando os conceitos de matemática, a parte de cálculo e acabou, tá? Eu vou pegar essa primeira e vou substituir lá no GeoGebra para ver o comportamento do gráfico, né, de uma função do terceiro grau. Ela é um pouquinho diferente aí, né? A gente não vai aprofundar muito, já vou dizendo, porque não tem muitos exercícios que tratam disso, tá? Então eu vou acessar o GeoGebra e vou jogar essa função. Vou fazer a primeira, aí vocês podem fazer as outras. Não precisa fazer o gráfico, tá? No caderno, é só para ver o que é a raiz, tá? Então, vou fazer o seguinte aqui, vou usar o teclado, que provavelmente vocês vão fazer no celular, né? Então, vou colocar o X, essa tecla aqui que a gente vai ter que usar, né? Elevado a terceira, né? X elevado a terceira. Olha lá, já está o comportamento, tá vendo? Um pouquinho diferente, né? Esse é uma das possibilidades, tá? Tem mais, né?
depois a gente vai fazer outros. Mas, opa, ficou no expoente lá. Pera aí, deixa eu tirar esse negócio aqui. Mais x, né? E menos 10. Essa foi a primeira função, né? Vou fechar aqui só para ficar mais visível. Então aqui, ó, tá vendo o comportamento dela? Parece que é uma reta, mas ela, ó lá, ela não bereco-teco aqui, né? Parece uma parábola dividida na metade, só que uma parte vai para baixo, outra para cima, né? O valor do aqui a gente chama de D agora, né? É A, B, C, D, né? O valor do D, assim como o do C lá da função termo independente é o que encosta aqui, né? E o que nós vamos ver é isso aqui, ó, a raiz, tá? Que pode, aqui no caso foi uma, né? Mas pode ter três soluções, tá? Então esse ponto aqui é a raiz, que é onde encosta do eixo dx, tá? E aí o que nós vamos fazer? Já preparando para algumas questões da AP, tá? Nós vamos pegar e vamos substituir esse ponto que a gente achou lá, que x igual a 2, que é a raiz, né? Porque se perguntar a raiz e da raiz é tranquilo, né? Você vai lá e substitui, não precisa fazer. Igual foi feito no começo. Eu tentei usar a mesma ideia, né? Que foi feito lá no começo com a do segundo grau. Então, olha só. Outra coisa, já falando, né, o grau aí a gente identifica pela maior potência, né? Então, como eu tenho x elevado a 3, né, com maior expoente, tá? Aí a gente identifica o grau dela assim, se fosse x, a mesma equação, tivesse x elevado a quarta, já é de quarto grau, tá? Só para lembrar isso aí, que depois nós vamos falar de polinômios, aí é importante saber o grau aí, tá? Bom, peguei lá pelo gráfico, na A substituí o 2, né? Então, se tiver correto o programa, né? Vamos pensar sempre na possibilidade que não esteja. Se estiver correto, quando eu substituir o 2, resolver isso daí, eu vou chegar no final, 0 igual a 0. Isso caracteriza o que é chamado na matemática de raiz, tá? Então, resolvendo a primeira potência, 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, costuma dar 8, né? Não vai me pôr 6, hein, meu? Então, 8, aí vai ficar 8 mais 2. É igual a 10, 10 menos 10 é igual a 0. Então, bateu, né? Então, aí é isso que você vai fazer. Você vai pegar B, joga lá no gráfico, né? Vê lá qual ponto que corta, substitui aí e vê se bate o 0, tá? Para aprender essa ideia, que aí é bem tranquilo, né? Que tem algumas questões que ele dá assim, né? Coloca da função, sei lá, do quarto grau, por exemplo, verifique qual delas é raiz, né? Aí é só substituir e ver se dá zero, tá? Bom, aí no caderno do São Paulo Faz Escola é só esse exercício que eu vou deixar para vocês, tá? Aí agora, como a gente já tem a AP também para se preocupar, faltou ali 0 igual a 0. Eu vou colocar esses dois exercícios. Esse caiu na AP do ano passado, né? Tratando justamente dessa ideia de raiz, que é o que nós estamos estudando, e tem uma que caiu na outra prova, né, que é a prova chamada de ADC. Eu não sei se vai ter esse ano por conta da pandemia, né, mas no ano de 2019 tinha essa ADC, que era uma avaliação semestral, né? Só tomar um gole d'água que a voz começou a falhar. E aí o que acontece, né? Ela vinha com 52 questões de matemática, matemática e português, né? 26 de cada. E vinha com todo o ensino médio. Era bom porque aí dá para dar uma revisada em todas as coisas, né? E eu não sei com esse tempo de pandemia se vai ter, mas as APs estão mantidas, né? Então, vamos ver essa daqui, aí a gente vai ver aqui do ano passado aqui e tal, tá? Aí eu vou fazer essa e aí a que caiu na ADC do ano passado. Denomina-se equação algébrica ou polinomial toda a equação que pode ser escrita na forma, aí tá lá a, n, x, tal, não sei o que. Só para explicar para vocês o que acontece aí no caso dos polinômios. Poli é muitos, né? Então, o que acontece? Pode ter vários graus, igual a gente estava vendo lá. E aí é importante vocês verem o expoente do x ali, tá? Então começa com x,
elevado a n, aí x menos 1, e isso vai diminuindo. Ou seja, ele começa num grau maior e vai para um grau menor. Então, igual os exemplos que ele deu, x é a terceira, x é a segunda, x é a primeira e x elevado a zero, que é o próprio 1, né? Então, geralmente a gente coloca o número sozinho lá na equação, né? Então, ele está querendo dizer que um polinômio ele tem essa estrutura. Começa com um grau maior e vai diminuindo o grau. É isso que ele está querendo dizer, tá? Aí está lá com a n diferente de zero, né? Se for zero, aí vai anular tudo aí, não vai sobrar ninguém, né? E aí o AI, aí tá lá descendo também, assim como a posição, né, dos coeficientes vão descendo aí. Então ele está falando dos coeficientes, por exemplo, da equação do segundo grau, A, B e C, que é mais perto da gente aí, né? São elementos do conjunto dos números complexos, o n pertencente aos naturais, número natural, né? Porque é o número inteiro, né? Mas no caso não vai no expoente aí desse tipo de polinômio não vai ter o número negativo, que ele está querendo dizer, né? Lembrando que os números naturais vai de 0 até o infinito positivo. E o n é o grau da equação, tá? Igual eu estava falando para vocês lá no começo. Dada as equações polinomiais, x é a terceira, então esse aí é do terceiro grau, né? Menos 3x ao quadrado mais 2 igual a 0. E x à quarta do quarto grau mais x à terceira menos x ao quadrado menos 4 igual a 0. É correto afirmar, respectivamente, que aí está lá as alternativas. Tá? Então, eu grifei aqui os dois polinômios que ele deu, né? Esse é do terceiro e do quarto grau. Aí ele veio com erro essa prova aí, mas tudo bem. Essa questão, na verdade, né? Mas dá para dar uma ideia do que pode cair lá na AP desse bimestre. Então, a equação algébrica de terceiro grau admite x igual a menos 2 como raiz. Então, o que você vai fazer? Você vai voltar aqui e vai substituir do terceiro grau e ver se você vai encontrar 0 igual a 0, certo? É isso que é para fazer, tá? Toma cuidado com os sinais lá para não enrolar, né? E tal, é o menos 2. Aí, a outra parte, a equação algébrica do quarto grau admite x igual a menos 2 como solução. Então, você vai pegar aqui na do quarto grau, que é a segunda, substituir x elevado a menos 2, ver se vai dar 0 igual a 0. Outra coisa, só para lembrar, como ele usou números negativos, né? Potência com base negativa, expoente par, dá um número positivo. Potência com base negativa, expoente ímpar, dá um número negativo, né? Bom, aí a próxima, né, equação do terceiro grau, x elevado a x igual a 1, né? Aí você vai identificar lá como é raiz. Aí que veio um erro, né? Assim, né? Admite x igual a menos 2 como raiz do terceiro grau. Você percebe que é a mesma coisa da alternativa A, né? Só que está trocada a ordem, né? Não sei se era para usar outro número, não sei se tem sinal a mais, mas a A e a D quer dizer a mesma coisa, tá? E o último aí, a equação algébrica de quarto grau admite x igual a 1 como raiz, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai substituir, vai ver uma só, né, delas que vai dar a alternativa. Lembrando que a A e a D não precisa fazer duas vezes, né? Faz uma vez só, que já é a mesma coisa, tá? Vê qual delas que vai dar o que é chamado de raiz, certo? Era para eu grifar as raízes aqui, né? É só esse valor aqui que vocês vão utilizar. Cuidado para não substituir no grau errado, hein? Tem que tomar cuidado aí, ver se não substituir na equação errada. Aí tá aí as equações, aí eu coloquei aqui, porque aí fica mais fácil, né? Talvez você pare o vídeo e vai já vendo por aí as equações que dá. Então, do terceiro e do quarto grau, tá? Bom, e o exercício 2 é o que caiu na ADC, avaliação diagnóstica complementar, que é chamada, né? Aí ele deu o polinômio representado no quadro, que não é bem um quadro, mas tudo bem, P de x. Geralmente a parte de polinômio é usado a P como abreviar, né? Talvez que não é para confundir com a parte de função, não sei, mas o polinômio também relaciona a ideia de função também. Então tá lá x menos 3 e x
mais 2 multiplicados, né? Porque está escrito o que a gente chama de forma fatorada, que é o que cai por aí, né? Do terceiro grau, geralmente é isso aí, tá? Até tem uma questão que depois nós vamos fazer da ETEC, que é essa ideia aí que caiu alguns anos anteriores, né? Então o que que acontece? Qual é o grau desse polinômio? Para a gente chegar nele completo, né, na estrutura completa, a gente aplicaria a propriedade distributiva e chegaria no polinômio, né, para identificar. Mas o que que acontece? Eu vou fazer só a parte do x, que é o que identifica, né, mentalmente, obviamente. Então, eu vou fazer x que multiplica x dá x ao quadrado e x que multiplica x de novo dá x à terceira, né? Então, esse polinômio aí, ele é do terceiro grau, tá? Só que ele está escrito na forma fatorada. Aí o que que acontece, né? A gente precisa encontrar qual deles, qual raiz, né? Quais são as raízes desses polinômios. Você poderia substituir as alternativas também lá, né? Tal, tudo, mas eu optei por fazer de uma outra maneira que geralmente é uma maneira bem fácil aí e dá pra gente fazer até mentalmente. Eu fiz o passo a passo, mas vocês observando aí como eu vou fazer, vocês vão conseguir fazer numa boa, vai fazer mentalmente, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? A resolução dele. Então, eu tenho que pegar aquele polinômio e fazer igual a zero. Ou seja, tem que encontrar para qual valor de x vai anular, né, esta equação, que é o conceito de raiz. Tá? Como ela está na forma fatorada, então eu vou desmembrar. Por quê? Porque eu estou multiplicando três números e o resultado está dando zero. Quando que eu multiplico alguma coisa e dá zero? Uma dessas coisas tem que ser zero. Ou seja, o primeiro x pode ser igual a zero, o x menos 3 pode ser igual a zero e o x mais 2 pode ser igual a zero. Né? Então, nós vamos separar em três soluções, né, para identificar para qual possibilidade esse x vai dar zero. Tá? Então, é bem tranquilo de fazer, então eu vou separar em três possibilidades. A primeira possibilidade é resolver o primeiro x. Como ele está sozinho, né, então significa o quê? Significa que o x1 é igual a zero. Né? Estou igualando todos os parênteses aí, né, e o que está sozinho ali igual a zero. Então, ele está sozinho, se ele está sozinho, eu vou fazer x igual a zero, já achei a primeira. Na segunda, eu vou pegar o segundo parênteses, ou seja, seria o x2, a segunda solução. Então, eu vou identificar para qual possibilidade esse segundo parênteses pode dar zero. Então, x menos 3 igual a zero, quanto vale o x? Né? E a terceira possibilidade é pegar o x mais 2, né? X mais 2 igual a zero. Vou pensar qual o número que eu coloco ali no lugar do x para dar a resposta, certo? Então, o que eu falei para vocês, é bem tranquilo aí, né? A parte do terceiro grau, se cair na forma fatorada, né? Pode ser do quarto, do quinto, do 10º grau, se cair assim é bem tranquilo de fazer, tá? Bom, então aí resolve isso, volta lá nas alternativas e marca, tá? Aí como lição de casa, né? Lição de casa, dentro de casa, que maravilha. Eu vou pedir para vocês, depois que vocês fazerem aí, eu não vou fazer aqui agora, mas depois que vocês fazerem, vocês pegarem esse gráfico aí, né? Coloca lá x, aparente, x menos 3, x mais 2, tal, não precisa pôr igual a zero, né? E jogar lá no GeoGebra para vocês verem qual é o comportamento mais comum da função do terceiro grau. Porque na lista que nós vamos fazer tem o gráfico da função do terceiro grau e é bom que vocês observem mais ou menos como que é o comportamento. Fora daqueles que a gente viu, que está na apostila, todas elas têm uma resposta, né? Uma solução só. Tá? E aí vocês podem ver como fica o gráfico usando o GeoGebra com a função do terceiro grau com três soluções, tá bom? Essa daí tem três respostas diferentes, tá bom? Então é isso, por hoje é só, tá? Bom final de semana a todos. Na segunda-feira a gente vai continuar falando sobre essa parte de funções, né? Basicamente vai ser a forma fatorada, tá? Então é bem tranquilo de fazer, né? E aí depois a gente vai ver as operações com os polinômios também para fechar o bimestre, né? Talvez não façamos todos os exercícios que estão aí no caderno São Paulo Faz Escola, tá? Aí eu vou ver direitinho aí como que a gente vai fazer, tá bom? Então é isso. Até!